Antes que a correria do mundo lá fora comece a gritar, antes que a primeira notificação no celular tente roubar a sua paz e ditar o ritmo do seu coração, pare por um instante. Respire fundo, bem fundo, sinta o ar enchendo seus pulmões. Este exato momento, este silêncio sagrado da madrugada, contém um poder que muitas vezes subestimamos. Ele é uma tela em branco, uma oportunidade de definir como toda a sua jornada de hoje irá se desenrolar. Não é apenas o começo de mais um dia de lutas e tarefas. É um convite divino para começar de uma maneira diferente. Um convite para construir sua casa sobre a rocha antes que as tempestades cheguem. Vamos juntos agora, neste santuário de quietude, entregar este dia que nasce nas mãos daquele que tem o poder de cuidar absolutamente de tudo que nos aflige. Eu sei o que talvez você esteja sentindo. A mente, mesmo recém-desperta, já começa a sua maratona. A lista de afazeres se desenrola como um pergaminho infinito. As preocupações com a família pesam nos ombros como um manto denso. As incertezas sobre aquela reunião importante ou aquele diagnóstico médico já começam a formar uma tempestade na alma. É uma sensação de sobrecarga que parece ter dormido ao seu lado e acordado junto com você. Quero que saiba que essa sensação não é sua inimiga, é um sinal de que fomos criados para não carregar todos esses fardos sozinhos. Essa ansiedade matinal que aperta o peito é o clamor da sua alma, por um socorro que vem do alto, por uma força que transcende a sua própria capacidade de resolver, controlar e prever cada detalhe. E se hoje fosse diferente? E se, em vez de mergulhar de cabeça nesse oceano de obrigações, você escolhesse primeiro ancorar sua alma em um porto seguro? Este momento não é uma fuga da realidade, mas a mais poderosa e estratégica preparação para ela. Imagine um navegador que, antes de zarpar para um mar bravio, dedica seu tempo para consultar o mestre dos mares, para entender as correntes e receber o mapa celestial que o guiará com segurança. A oração da manhã é exatamente isso. É o ato de humildade e sabedoria, de reconhecer que nossa visão é limitada, nosso entendimento é falho, mas existe alguém cuja perspectiva é perfeita, cujo poder é ilimitado e cujo amor por nós é a única bússola verdadeiramente confiável que podemos ter. Entregar o dia a Deus é a decisão mais libertadora que você pode tomar. É desatar os nós de controle que tanto nos esgotam. É dizer com o coração: Pai, eu não sei como farei tudo isso hoje, mas eu confio que o Senhor sabe. Eu não tenho todas as respostas, mas eu descanso na tua soberania. Meus planos são frágeis, mas os teus propósitos são eternos e bons. Isso não é passividade, é a suprema confiança. É trocar o peso esmagador da autossuficiência pela leveza de caminhar sob o cuidado do Criador do universo. É permitir que a paz que excede todo o entendimento comece a governar sua mente e seu coração, mesmo antes de você dar o primeiro passo para fora do seu quarto, para as batalhas que o aguardam. Os primeiros pensamentos da manhã são como sementes que plantamos no solo do nosso dia. Se plantarmos sementes de preocupação, colheremos um fruto de ansiedade e estresse. Se plantarmos sementes de medo, a colheita será de insegurança e paralisia. Mas se, neste exato momento, escolhermos conscientemente plantar a semente da fé, a semente da entrega, algo milagroso acontece. Essa pequena semente, regada pela sinceridade da nossa oração, tem o poder de crescer e se tornar uma árvore frondosa de paz, de força e de resiliência, sob cuja sombra poderemos nos abrigar durante o calor e a pressão das horas que virão. A escolha que fazemos agora, nesta quietude, tem o poder de transformar completamente a paisagem emocional e espiritual de todo o nosso dia, tornando o impossível possível. Portanto, eu te convido a se juntar a mim, não como um espectador,
mas como um participante ativo nesta jornada de fé que se inicia agora. Deixe as preocupações do lado de fora deste momento. Apenas por alguns instantes, silencie as vozes da dúvida e da pressão. Abra o seu coração para receber uma verdade que pode mudar tudo. Esta não é apenas mais uma oração. É a sua declaração de dependência. É o seu ato de rendição que, paradoxalmente, lhe tornará mais forte do que nunca. Vamos juntos entregar este novo dia nas mãos do nosso Pai, o Deus que não apenas vê o caminho, mas que é o próprio caminho, e descobrir a força e a proteção que Ele reserva para aqueles que confiam nele de todo o coração. Nesse espaço de quietude que criamos, onde o coração se acalma e a alma se abre, quero que você saiba de algo fundamental. Deus não nos deixa vagando sozinhos em nossos sentimentos. Ele não nos dá apenas um silêncio para preencher, mas uma palavra firme para nos apoiar. A fé não é um salto no escuro, mas um passo firme sobre uma promessa sólida como uma rocha. Em meio ao caos de nossas emoções e à incerteza de nossos dias, a sua palavra se ergue como um farol, uma luz guia que não se apaga. Não importa quão densa seja a neblina da manhã ou quão forte seja a tempestade que se anuncia no horizonte. É nesta verdade que vamos ancorar a nossa esperança hoje, uma verdade antiga, mas que pulsa com vida e poder para a sua realidade agora. Existe um tesouro de sabedoria divina, um mapa deixado por Deus para nos guiar na jornada da vida, chamado o Livro de Provérbios. Não são apenas palavras de um passado distante, são chaves que abrem portas no presente. São conselhos de um Pai amoroso que conhece intimamente cada um de nós. Ele conhece os medos que você não conta a ninguém, as batalhas que você trava em silêncio e os sonhos que você guarda no fundo do coração. E é deste livro, desta fonte de sabedoria prática e celestial, que ele nos oferece uma das promessas mais poderosas e transformadoras para começar cada um dos nossos dias. Uma promessa que, se abraçada, tem o poder de revolucionar a maneira como você encara as próximas horas. Preste atenção, pois estas palavras são para você. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vamos deixar essas palavras respirarem em nosso espírito. Sinta o peso e a glória de cada uma delas. Elas não são uma sugestão, são um convite para uma maneira radicalmente nova de viver. É a receita divina para a paz, a fórmula do céu para a segurança em meio a um mundo imprevisível. Este não é um versículo para ser apenas memorizado, é um caminho para ser trilhado. Começando agora, no primeiro passo deste novo dia que se descortina diante de nós, com todas as suas possibilidades. O que significa na prática confiar de todo o coração? A palavra confiança aqui é mais do que um sentimento passageiro, é uma ação deliberada, uma transferência consciente de peso. Imagine-se diante de um abismo profundo, o abismo da incerteza, do medo do futuro, da ansiedade. A promessa de Deus é uma ponte sólida e segura para o outro lado. Confiar não é apenas admirar a ponte ou acreditar que ela é forte. Confiar é colocar todo o seu peso sobre ela, passo após passo, crendo que ela não vai ceder. É entregar o peso daquela reunião, o peso daquela conta para pagar, o peso da saúde de um ente querido e atravessar o abismo sobre a fidelidade inabalável do nosso Deus, crendo que Ele nos sustentará. E a promessa específica, de todo o seu coração. Isso significa sem reservas, sem um plano B escondido no bolso. Muitas vezes, nós entregamos a Deus as áreas que parecem fora do nosso controle, mas guardamos para nós aquelas que achamos que podemos gerenciar. Entregamos a doença, mas seguramos a carreira. Entregamos o futuro distante, mas tentamos controlar cada detalhe da nossa agenda de hoje. O convite divino é para uma rendição completa. É para colocar no altar a conversa difícil que você precisa ter, a decisão financeira que te tira o sono,
o relacionamento que está fragilizado. De todo o coração, é o convite para não reter nada, para confiar que as mãos do Criador são mais hábeis para gerenciar os detalhes da sua vida do que as suas. Essa confiança total é o antídoto mais poderoso contra a ansiedade que tenta nos sufocar. Para a mãe que se preocupa com a segurança dos filhos, é sussurrar: Senhor, eles estão em tuas mãos protetoras. Para o profissional que enfrenta um ambiente de trabalho hostil, é declarar: Pai, a tua sabedoria me guiará em cada palavra e decisão. Para a pessoa que luta contra uma enfermidade, é afirmar: meu corpo é frágil, mas o meu espírito está seguro no Deus que tem poder sobre a vida. Confiar de todo o coração é personalizar a promessa, é aplicá-la como um bálsamo sobre as feridas abertas de nossas preocupações mais íntimas e específicas, permitindo que a força dele se manifeste exatamente onde a nossa fraqueza é mais evidente. Pense nisso como entregar a direção do seu dia ao motorista mais experiente do universo. Quando estamos no volante, ficamos tensos com o trânsito, irritados com os desvios, ansiosos com o destino. Precisamos estar no controle de tudo, mas quando entregamos a direção, podemos descansar no banco do passageiro. Podemos observar a paisagem, podemos respirar. Não significa que não teremos um destino, mas que confiamos que o motorista conhece o melhor caminho, os atalhos secretos, os perigos a serem evitados e o tempo exato de chegada. Entregar o dia a Deus é soltar o volante do controle obsessivo e aceitar o descanso de ser conduzido pelo soberano, que nunca errou o caminho e cujo único interesse é nos levar a um destino de paz e propósito. A confiança radical em Deus tem o poder de silenciar o coro ensurdecedor dos "e se?". E se eu falhar naquela apresentação? E se o médico trouxer más notícias? E se eu não conseguir pagar as contas este mês? Esses questionamentos são os ladrões da nossa alegria e da nossa força. Eles nos prendem em um ciclo de especulação e medo. A confiança de todo o coração não oferece respostas para todos os "e se", mas os substitui por uma única e poderosa declaração: o meu Deus está no controle. Essa afirmação não nega a realidade dos problemas, mas os coloca sob a autoridade de um poder maior, mudando o nosso foco da magnitude do problema para a infinita magnitude do nosso Deus, que é especialista em transformar cenários impossíveis. E essa confiança não é cega, não é um pensamento positivo vazio. Ela se baseia no caráter e no histórico de Deus. Olhe para trás em sua vida ou para as histórias de fé ao longo dos séculos. Quantas vezes ele já não proveu? Quantas vezes ele não abriu uma porta onde só havia paredes? Quantas vezes ele não lhe deu força quando você achou que não conseguiria mais continuar? A fidelidade de Deus no passado é a nossa garantia para o presente e a nossa esperança para o futuro. Confiar nele hoje é simplesmente lembrar quem ele tem sido todos os dias. Ele é o mesmo Deus que sustentou nações, que acalmou tempestades e que ressuscitou mortos. O seu poder não diminuiu e o seu amor por você não falhou. Ele é digno da sua total e completa confiança. Essa entrega radical de confiança produz um resultado imediato em nossa vida: a troca da exaustão pela energia espiritual. Tentar carregar o peso do mundo em nossos próprios ombros é a receita certa para o esgotamento físico, mental e emocional. É uma tarefa impossível para a qual não fomos projetados. Mas quando, através da oração, nós transferimos esse fardo para os ombros largos e poderosos do nosso Pai Celestial, algo acontece. A nossa alma, antes sobrecarregada, encontra alívio e descanso. Não é que os problemas desaparecem, mas o peso deles é removido de nós. E com esse alívio, recebemos uma nova força, um vigor que não vem de nós mesmos, mas que flui diretamente do trono da graça de Deus para o nosso ser. A segunda parte da promessa é um convite à humildade, e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso é talvez o maior desafio para a nossa geração, que valoriza tanto a informação, o conhecimento e a autossuficiência.
Nosso entendimento é como uma pequena lanterna em uma floresta imensa e escura durante a noite. Ele pode nos mostrar o próximo passo, a pedra ou a raiz logo à nossa frente, mas é completamente incapaz de nos mostrar o caminho inteiro, os perigos que espreitam na escuridão mais adiante, ou o destino final. Apoiar-se unicamente em nossa própria compreensão é como tentar navegar um oceano com o mapa de um pequeno lago. É uma receita para o medo, para a ansiedade e para se perder em caminhos sem saída. Aceitar essa verdade é a maior libertação que podemos experimentar. A pressão de ter que saber tudo, de ter que ter uma solução para cada problema, de ter que prever cada resultado, é esmagadora. A palavra de Deus nos dá uma permissão sagrada para dizer: eu não sei a resposta, mas eu conheço aquele que sabe. Eu não vejo o caminho, mas eu confio no guia que o desenhou. A paz verdadeira não começa quando temos todas as respostas em nossa mente, mas quando decidimos descansar na sabedoria infinita de Deus, que transcende nossa lógica limitada. É a alegria de soltar as rédeas e permitir que aquele que vê o fim desde o começo assuma o controle total da situação, nos livrando do fardo de sermos o nosso próprio Deus. Nosso entendimento, além de limitado, é frequentemente enganoso. Ele é filtrado por nossas experiências passadas, por nossas feridas não curadas, por nossos medos e por nossa visão egocêntrica. Quantas vezes o que parecia ser uma catástrofe, um não de Deus, uma porta fechada na cara, se revelou mais tarde como uma proteção divina, um livramento de algo que nos destruiria. O que nós rotulamos como um fracasso, Deus pode estar usando como fundamento para uma vitória muito maior. Não se apoiar em nosso próprio entendimento é confiar que a perspectiva de Deus é mais alta, mais ampla e infinitamente mais amorosa. É crer que até mesmo os becos sem saída em nosso mapa podem ser, no mapa dele, o exato lugar onde ele planejou realizar um grande milagre. Nossa relação com Deus pode ser comparada à de uma criança pequena, tentando ajudar um pai artesão em sua obra. Com nosso entendimento limitado, pegamos nossas ferramentas de brinquedo, nossa lógica, nossos planos, nossas estratégias e tentamos construir nossa vida. Às vezes, em nossa ânsia de ajudar, podemos até atrapalhar o plano perfeito do mestre carpinteiro. A verdadeira sabedoria não está em tentar mostrar a ele como fazer, mas em sentar aos seus pés, observar suas mãos habilidosas e perguntar: Pai, como eu posso colaborar com o que o Senhor já está fazendo? Essa postura de aprendiz, de filho confiante, que nos liberta da frustração de nossos próprios esforços e nos alinha com o propósito perfeito e belo que Ele está tecendo em nossa história. Isso não significa de forma alguma que devemos anular nossa mente ou viver de forma passiva e irracional. Pelo contrário, significa que nossa mente é redimida e passa a operar em uma nova dimensão. Em vez de usar nossa capacidade de raciocínio para alimentar a preocupação e a ansiedade, tentando resolver tudo com nossas próprias forças, nós a usamos para meditar na palavra de Deus, para lembrar de suas promessas e para alinhar nossos pensamentos com a sua verdade. A nossa mente se torna um instrumento de fé, não mais uma fábrica de medos. O primeiro passo diante de um desafio intransponível não é mais o que eu vou fazer, mas sim: Pai, qual é a tua perspectiva sobre isso? Mostra-me a tua sabedoria. A beleza de não se apoiar no próprio entendimento é que nossa paz interior se desvincula das circunstâncias exteriores. Se nossa paz depende de termos tudo sob controle e todas as respostas na mão, viveremos em um estado constante de ansiedade, pois a vida é cheia de imprevistos e perguntas sem resposta. Mas quando nossa paz está ancorada na sabedoria e na soberania de Deus, podemos ter calma mesmo no meio da tempestade. Podemos descansar mesmo quando o problema ainda não foi resolvido. Nossa tranquilidade não vem da ausência de problemas,
mas da presença poderosa e constante do nosso Deus, o grande solucionador, que está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. Então, a promessa nos dá o passo final e prático. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que isso significa? Significa que a nossa conversa com Deus, iniciada nesta manhã, não termina aqui, ela continua. É convidá-lo para dentro do seu carro enquanto você dirige para o trabalho. É conversar com ele enquanto prepara o café da manhã para sua família. É pedir sua sabedoria antes de enviar aquele e-mail importante. É entregar a ele sua paciência antes de entrar naquela reunião tensa. É transformar cada atividade, da mais banal à mais crucial, em um ato de comunhão. É viver a vida com a consciência constante de sua presença amorosa e orientadora ao seu lado a cada segundo. Este ato de reconhecer a Deus em tudo santifica o nosso dia. Ele remove a barreira artificial que criamos entre o sagrado e o secular. O tempo no trabalho se torna tão espiritual quanto o tempo na igreja. Uma conversa com um filho se torna uma oportunidade de ministério. A maneira como lidamos com nossas finanças se torna um ato de adoração. Não existem áreas da nossa vida que estejam fora do interesse e do domínio de Deus. Ao convidá-lo para cada detalhe, cada momento, cada decisão, nossa vida inteira se transforma em um altar vivo, uma peregrinação contínua onde cada passo é dado na companhia consciente e maravilhosa do nosso Criador, que se deleita em participar de nossa rotina. E quando fazemos isso, quando confiamos plenamente, soltamos o controle e o reconhecemos em tudo, a promessa se cumpre de forma gloriosa e Ele endireitará as suas veredas. A palavra hebraica aqui transmite a ideia de aplainar, de tornar reto e suave. Pense no caminho do seu dia. Em sua mente, ele pode parecer cheio de obstáculos, curvas perigosas, subidas íngremes e armadilhas escondidas. A promessa de Deus é que Ele irá à sua frente. Ele é o engenheiro celestial que remove as pedras de tropeço, que aterra os vales da dificuldade, que suaviza as curvas inesperadas. Ele prepara o caminho para você, tornando passável aquilo que para você parecia intransponível e assustador. Isso não significa que o caminho será sempre fácil ou livre de desafios. Às vezes, o caminho reto que Deus prepara para nós passa pelo vale da sombra da morte. Mas a promessa é que Ele estará conosco, que o caminho, mesmo que difícil, será o caminho certo, o caminho que nos levará ao destino que Ele planejou para nós. Endireitar as veredas significa que Deus nos protegerá de perigos que nem sequer conseguimos ver. Ele nos livrará de decisões erradas que estávamos prestes a tomar. Ele nos guardará de ciladas preparadas pelo inimigo. Ao entregar a direção a Ele, ativamos uma proteção divina que opera além da nossa percepção, garantindo que chegaremos em segurança ao final do nosso dia. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos é como manter o seu GPS espiritual constantemente ligado e conectado à rede celestial. Nós definimos o destino, que é a vontade de Deus, e Ele nos dá a orientação passo a passo. Vire à direita na paciência, siga em frente na integridade, evite a rua da amargura. Às vezes, Ele pode nos pedir para pegar um desvio que não entendemos. Pode parecer mais longo, pode parecer estranho, mas se confiarmos no navegador divino, descobriremos que aquele desvio foi para nos livrar de um engarrafamento de problemas, ou de um acidente espiritual que estava logo à frente em nosso caminho original. Nossa obediência em reconhecê-lo nos mantém na rota mais segura e eficiente. Esta promessa nos oferece uma segurança inabalável para o dia de hoje. Não estamos caminhando às cegas, tentando adivinhar o melhor caminho. Somos guiados por aquele que tem a visão da águia, que vê toda a paisagem do nosso dia, do começo ao fim. Ele já sabe dos desafios que virão, das oportunidades que surgirão e das necessidades que teremos. E porque Ele sabe, Ele já está agindo. Ele já está alinhando as circunstâncias, preparando as pessoas certas para cruzarem nosso caminho, liberando a provisão necessária
e construindo pontes sobre os rios de dificuldade que teremos que atravessar. Nossa parte não é construir o caminho, mas simplesmente caminhar em confiança com o construtor do caminho, passo a passo. Portanto, esta é a verdade que fundamenta a nossa oração de hoje. Não é um pedido vazio lançado aos céus, mas uma resposta de fé a uma promessa concreta e imutável. A escolha é nossa agora. Podemos pegar de volta o fardo da autossuficiência, nos apoiar em nosso entendimento limitado e tentar desbravar o caminho sozinhos com toda a ansiedade que isso implica. Ou podemos aceitar o convite divino. Podemos escolher confiar nele de todo o coração, render nosso entendimento à sua sabedoria infinita, convidá-lo para cada segundo deste dia e caminhar na certeza de que ele, o nosso Pai amoroso, está pessoalmente empenhado em endireitar, proteger e abençoar cada passo do nosso caminho. Agora que a nossa mente foi iluminada e a nossa fé fortalecida pela beleza dessa promessa, chegou o momento de transformar o nosso entendimento em um ato de entrega. As palavras de Deus não nos foram dadas apenas para serem admiradas, mas para serem vividas, para serem a base sobre a qual nós construímos a nossa conversa com Ele. Por isso, eu te convido a se juntar a mim em oração. Encontre uma posição que seja confortável para você, um lugar onde você possa, por alguns instantes, se desconectar do mundo exterior para se conectar com o Pai Celestial. Não se preocupe com as palavras perfeitas. A oração mais poderosa é aquela que nasce de um coração sincero, honesto e humilde. Este não é um ritual vazio. Este é um encontro real. Imagine que você está entrando na sala do trono do universo, não com medo, mas com a confiança de um filho amado, pois o véu foi rasgado e o acesso foi liberado. O Criador de todas as coisas inclina seus ouvidos para ouvir o som da sua voz. Ele te conhece pelo nome. Ele vê cada lágrima, sente cada ansiedade e anseia por essa comunhão com você. Portanto, respire fundo, libere a tensão dos seus ombros e abra o seu espírito. Vamos juntos derramar o nosso coração diante daquele que tem todo o poder para nos refazer, nos restaurar e nos guiar. Repita estas palavras em seu coração ou em voz alta, fazendo delas a sua própria oração sincera. Amado Pai Celestial, Deus de toda a criação e fonte de toda a vida, nesta manhã, com a luz do novo dia que o Senhor mesmo desenhou, eu me apresento humildemente diante da tua presença majestosa. Eu venho não confiando em minha própria justiça, mas na tua infinita graça e no teu amor que nunca falha. Agradeço pelo dom da vida, pelo descanso da noite e por esta nova oportunidade de caminhar contigo. Eu reconheço a tua soberania sobre tudo e todos e declaro que não há outro Deus além de ti. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado por me receber em tua presença agora. Com um coração cheio de gratidão e reverência, Pai, eu venho para te entregar este dia. Ele é um presente teu para mim. E agora eu o devolvo a ti como minha oferta de adoração. Eu renuncio ao meu direito de controlar este dia e o coloco inteiramente sob o teu senhorio. Ele não é mais meu, ele é teu. Cada segundo, cada minuto, cada hora que se desdobrará, eu o consagro a ti. Que este dia não seja vivido para satisfazer as minhas vontades, mas para cumprir os teus propósitos perfeitos e agradáveis. Usa-me, Senhor, como um instrumento em tuas mãos, que a minha vida hoje seja um reflexo da tua bondade e do teu amor para com todos. Eu consagro a ti as minhas horas, desde este momento de oração até o momento em que eu repousar a minha cabeça no travesseiro esta noite. Que cada tarefa que eu realizar, seja ela grande ou pequena, seja feita com excelência, como se eu a estivesse fazendo diretamente para o Senhor. Que eu não me perca na correria e no estresse, mas que eu mantenha a consciência da tua presença em cada atividade. Ajuda-me a gerenciar o meu tempo com a tua sabedoria.
para que eu possa cumprir todas as minhas responsabilidades sem perder a paz que vem de ti. Que o meu trabalho, os meus estudos e os meus afazeres sejam uma forma de glorificar o teu nome. Eu submeto a ti, Senhor, a minha mente e os meus pensamentos. Peço que a tua verdade seja a guardiã da minha mente hoje. Blinda-me contra as setas da ansiedade, contra as vozes do desânimo, contra o veneno do pessimismo e contra toda mentira do inimigo que tenta me dizer que eu não sou capaz ou que estou sozinho. Em vez disso, que a minha mente medite na tua palavra. Que eu me lembre das tuas promessas ao longo do dia. Que os meus pensamentos sejam puros, nobres e cheios de esperança. Renova a minha mente, Espírito Santo, e que o meu padrão de pensamento seja o padrão do céu, focado naquilo que é bom, justo e verdadeiro. Da mesma forma, eu te consagro as minhas palavras e as minhas decisões. Que a minha boca seja um manancial de bênçãos. Guarda-me da fofoca, da reclamação, da crítica e de toda palavra torpe. Que o que eu falo hoje possa edificar, encorajar e trazer vida àqueles que me ouvem. Que eu seja rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para me irar. E em cada encruzilhada deste dia, em cada decisão que eu precisar tomar, peço a tua orientação. Não me deixes seguir pelo impulso da minha carne ou pela lógica do meu entendimento limitado. Sussurra ao meu ouvido o caminho que devo seguir e dá-me a coragem para obedecer a tua voz. Respire fundo agora. Sinta o alívio que vem ao entregar cada parte do seu ser, cada fragmento do seu dia, nas mãos seguras e amorosas do Pai. Sinta o peso sendo liberado dos seus ombros. Ele aceita a sua entrega. Ele se agrada do seu coração rendido. E agora, Senhor, com a honestidade de um filho para com um pai, eu coloco diante do teu altar as preocupações específicas que já agitam o meu coração nesta manhã. Eu não preciso escondê-las de ti, pois tu já as conheces. Mas eu escolho verbalizá-las como um ato de fé e de entrega. Eu coloco diante de ti a minha agenda, com todos os seus compromissos, as suas pressões e as suas exigências. Eu coloco diante de ti as minhas responsabilidades, que por vezes parecem tão pesadas. Eu te peço, Pai, toma a frente de tudo. Organiza o meu caos, multiplica o meu tempo e me dê a graça para cada tarefa. Eu te entrego especificamente o meu trabalho, a minha carreira, a minha fonte de sustento. Abençoa o meu ambiente profissional. Dá-me sabedoria para lidar com aquela reunião difícil que me preocupa. Dá-me criatividade para resolver aquele problema complexo. Dá-me paciência e amor para interagir com meus colegas, meus clientes e meus superiores, mesmo os mais difíceis. Que eu seja um profissional excelente, mas acima de tudo, que eu seja um reflexo do teu caráter no meu local de trabalho. Protege-me da inveja, da injustiça e de toda armadilha. Que o meu trabalho seja para a tua glória e para o bem de todos. Eu elevo a ti, Pai de amor, a minha família. Eu coloco cada um deles sob o teu cuidado e a tua proteção poderosa. Guarda o meu cônjuge, os meus pais, os meus filhos, os meus irmãos, cada ente querido, onde quer que eles estejam neste dia. Cobre-os com o teu sangue precioso. Livra-os de acidentes, de doenças e de toda a violência. Supra cada uma de suas necessidades, físicas, emocionais e espirituais. Que a tua paz reine em nosso lar. Que haja mais amor e menos discórdia. Que a nossa casa seja um santuário da tua presença. Eu os abençoo em teu nome e confio que tu estás cuidando deles. Senhor, eu também te entrego as áreas da minha vida que me causam ansiedade e medo. Eu entrego a minha saúde, cada dor, cada fragilidade, cada diagnóstico. Eu peço pela tua mão curadora sobre o meu corpo e sobre a minha alma. Fortalece o meu sistema imunológico. Dá-me vigor e vitalidade. Eu entrego as minhas finanças. Cada dívida, cada conta a pagar, cada necessidade não suprida. Eu confio em ti, Jeová Jiré, o meu provedor.
Abre as janelas dos céus e derrama tuas bênçãos. Ensina-me a ser um bom mordomo dos recursos que tu me dás. Eu repreendo o espírito de miséria e declaro a tua provisão abundante. E acima de tudo, Pai, eu te entrego os meus medos mais profundos. O medo de falhar e decepcionar os outros. O medo de não ser bom o suficiente. O medo da rejeição. O medo da solidão. O medo do futuro e do desconhecido. Esses medos que paralisam a minha fé e roubam a minha alegria. Eu os coloco aos pés da tua cruz e eu peço que o Senhor os remova de mim. Enche cada espaço ocupado pelo medo com a tua fé inabalável, com a tua coragem e com a certeza avassaladora do teu amor por mim. Lembra-me de que, se tu és por mim, ninguém, nem mesmo os meus próprios medos, poderá ser contra mim. Agora, em silêncio, apenas por um instante, nomeie diante de Deus aquela preocupação que mais pesa em seu coração neste momento. Entregue-a a Ele por completo. Sinta-a saindo de suas mãos e sendo recebida pelas mãos do Pai. E agora, Pai, tendo esvaziado o meu coração, eu me coloco na posição de receber. Eu clamo pelas tuas promessas sobre este dia que te entreguei. Eu não peço com base nos meus merecimentos, pois não os tenho, mas eu peço com ousadia, firmado na tua fidelidade e na tua palavra que não pode falhar. Eu me aproprio da tua graça e do teu favor para as próximas horas. Eu sei que o Senhor não apenas ouviu a minha entrega, mas que já está agindo em meu favor, preparando um dia de bênçãos, proteção e vitória para a tua glória. Eu peço, em primeiro lugar, a força que não vem de mim, mas que flui do teu Santo Espírito. Para cada desafio que eu enfrentar, para cada momento em que o cansaço físico ou emocional tentar me derrubar, eu peço que o Senhor renove as minhas forças como as da águia, que eu possa correr e não me cansar, caminhar e não desfalecer. Que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza, que eu não opere na força do meu braço, mas na força sobrenatural que vem do teu trono. Enche-me agora, Espírito Santo, com o teu vigor, a tua ousadia e a tua resistência. Eu peço a tua sabedoria do alto, a sabedoria que, como diz a tua palavra, é pura, pacífica, amável e cheia de misericórdia. Diante das decisões que terei que tomar, dos conselhos que terei que dar, das palavras que terei que escolher, que a tua sabedoria me guie. Dá-me discernimento para distinguir o certo do errado, o bom do melhor. Livra-me de agir por impulso ou por engano. Que a minha mente seja a mente de Cristo, para que eu possa ver as situações da tua perspectiva e agir sempre de uma forma que honre o teu nome. Eu clamo pela tua proteção divina. Eu me cubro e cubro a minha família com o sangue de Jesus. Eu peço que o Senhor envie os teus anjos para acamparem ao meu redor e me guardarem em todos os meus caminhos. Que nenhuma arma forjada contra mim prospere. Que todo plano do inimigo contra a minha vida, minha família e meu ministério seja desfeito agora. Guarda a minha entrada e a minha saída. Protege-me de acidentes, de perigos, de violência e de toda a sorte de mal. Que eu habite no esconderijo do Altíssimo e descanse à sombra do Onipotente. Tu és o meu escudo e o meu protetor. E agora, Pai, eu reivindico a tua promessa central sobre a qual meditei. Com toda a minha fé, eu te peço, endireita os meus caminhos hoje, Senhor. Vai à minha frente, eu te imploro. Remove os obstáculos que o inimigo plantou. Aterriza os vales de dificuldade. Abre as portas que ninguém pode fechar e fecha aquelas em que eu não devo entrar. Prepara o meu caminho para que eu possa andar em segurança e em paz. Que o teu Espírito Santo seja o meu guia, o meu GPS celestial, me conduzindo pelo melhor caminho, o caminho do teu propósito perfeito para a minha vida neste dia. Guia cada um dos meus passos. Não me deixes desviar nem para a direita nem para a esquerda. Livra-me das ciladas escondidas, das armadilhas da tentação e das distrações que me tiram do foco. Que os meus pés sejam firmes na tua rocha. Que eu não tropece na ofensa, na amargura ou na impaciência.
Que eu ande nos caminhos da tua justiça, da tua retidão e da tua paz. Não por minha própria força, mas porque tu estás me sustentando com a tua mão direita fiel. Que cada passo meu seja um passo de fé, um passo de obediência, um passo mais perto de ti. E que ao caminhar por estes caminhos que o Senhor preparou para mim, eu não viva apenas para mim mesmo. Transborda a tua presença em mim de tal forma que eu me torne um canal da tua bênção para outros. Usa-me para levar uma palavra de esperança a alguém que está desanimado. Usa-me para ser um pacificador em meio a um conflito. Usa as minhas mãos para ajudar alguém em necessidade. Que a luz que o Senhor acendeu em mim nesta manhã possa brilhar intensamente e iluminar a escuridão ao meu redor. Que a minha vida hoje, Senhor, seja a resposta à oração de alguém. Portanto, em fé, eu declaro sobre este dia: eu não andarei ansioso, mas caminharei confiante. Eu não me sentirei sobrecarregado, pois o meu fardo foi entregue a ti e o teu fardo é leve. Eu rejeito o medo e abraço a paz que excede todo o entendimento. O meu dia não está em minhas mãos frágeis e limitadas. Ele está seguro em tuas mãos soberanas, poderosas e eternamente amorosas. Eu confio em ti, Senhor. Eu descanso em ti, meu Pai. Todo o meu dia é teu. Em nome poderoso e redentor de Jesus Cristo, o meu Salvador. Amém e amém. E agora, após este momento de entrega e comunhão, receba sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso. Que a paz insondável de Deus, o Pai, que criou os céus e a terra e que te segura na palma de suas mãos, guarde o seu coração e a sua mente. Que o amor sacrificial de Jesus Cristo, o Filho, que te perdoou, te redimiu e te deu acesso direto ao Pai, seja a sua força e a sua identidade. E que a comunhão doce e poderosa do Espírito Santo, o seu consolador e guia, te preencha, te capacite e te conduza em cada passo deste dia que agora se inicia sob a graça divina. Vá agora para o seu dia. Saia deste lugar de oração e entre no campo de batalha da sua rotina, não mais como uma vítima das circunstâncias, mas como um filho amado do Rei, revestido de autoridade e de paz. Encare os desafios que virão não como ameaças à sua estabilidade, mas como oportunidades para que o poder de Deus se manifeste através de você. Lembre-se a cada hora: você não caminha sozinho. A presença majestosa do Criador do Universo te envolve como um manto, te precede como um guia e te segue como uma retaguarda. Ele está com você, Ele está em você e Ele está lutando por você. Portanto, erga a sua cabeça e caminhe na fé. E, por favor, guarde esta verdade fundamental no centro do seu coração hoje, deixando que ela seja a âncora da sua alma em meio a qualquer turbulência que possa surgir. Lembre-se sempre disto, que é a chave para uma vida de paz e propósito. Um dia que começa de joelhos, em completa e humilde entrega a Deus, é um dia que invariavelmente terminará de pé, em vitória, em testemunho e em profunda gratidão. A sua primeira atitude da manhã determina a sua posição final da noite. A semente de entrega que você plantou agora, em secreto com o Pai, dará frutos de paz e força que todos ao seu redor poderão ver ao longo deste abençoado dia. Se você fez esta oração comigo de todo o seu coração, se você realmente entregou as chaves do seu dia nas mãos do Pai e escolheu confiar em sua promessa, eu gostaria de te convidar a selar este momento poderoso. Vamos transformar a nossa fé silenciosa em uma declaração pública que pode inspirar outros. Vá até a seção de comentários abaixo e escreva com toda a sua convicção, como uma bandeira de vitória sobre as próximas horas, estas 5 palavras: meu dia pertence a Deus. Fazer isso não apenas reforçará a sua própria decisão, mas também criará uma corrente de fé, encorajando cada pessoa que ler a fazer o mesmo. Por fim, não retenha esta bênção apenas para você. A graça de Deus é como uma fonte que deve fluir através de nós para alcançar outros. Pense agora em alguém que você ama, talvez um amigo, um familiar ou um colega de trabalho que você sabe que está passando por lutas,
que também acorda com o coração pesado e ansioso. O Espírito Santo pode estar te lembrando dessa pessoa neste exato momento. Seja a resposta para a oração silenciosa dela. Clique no botão de compartilhar e envie esta oração. Seja um instrumento da paz de Deus na vida de alguém hoje. Abençoe a manhã de outra pessoa, assim como a sua foi abençoada. Que a plenitude do favor e da graça do nosso Senhor esteja sobre você em cada momento deste dia. Que você sinta a sua presença, ouça a sua voz e veja a sua mão operando milagres em sua vida e através dela. Mantenha-se firme na fé, ancore-se na esperança e caminhe no amor. Nós nos encontraremos aqui novamente, em nosso próximo momento de comunhão e oração. Até lá, vá na paz de Cristo, sabendo que o seu dia de fato pertence a Deus, e Ele cuidará perfeitamente daquilo que é dele.